amores! Como é que vocês estão? Esse é um vídeo de review, meus amores. Eu review desse livro aqui, ó. Que a vida me ensinou. Do Mário Sérgio Cortella. E, gente, compartilhar um pouco aqui, né? Não só a review do livro em si, mas por que eu escolhi esse livro. Esse livro eu peguei na Biblioteca Municipal para ler. Ele é uma das escolhas que eu trouxe esse mês da Biblioteca Municipal aqui para o nosso canal. Para que a gente tenha contato cada vez mais com mais obras. E também porque eu amo ler, então livro nunca é demais do meu ponto de vista. Então eu tenho planejamento de livros da minha própria biblioteca, que eu consegui montar na prateleira aqui atrás, e também dos livros que eu trago de fora, como os livros da Biblioteca Municipal, porque eu gosto muito de ter livros em mãos quando eu vou fazer review, mas eu também tenho lido no digital. Então, em média, aí, por mês, eu leio, tirando os livros religiosos que eu costumo ler, eu falo livros religiosos, mas, por exemplo, leitura da Bíblia, alguns livros de Testemunhas de Jeová, porque eu sou testemunha de Jeová. Então, eu leio só, assim, livros, tirando a parte da religião, acho que eu leio de 6 a 8 no mês. Se eu tiver inspirado, uns 8 no mês, entendeu? Se não, o mínimo 6 livrinhos ali e tá tudo bem. Eu peguei Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, na Biblioteca Municipal, e eu peguei esse lindão aqui pra gente também. E, gente, por que eu escolhi esse livro? Eu nunca me vi buscando um livro que tenha conselhos, que tenha pontos de vista da vida, que nem ele traz embaixo, viver em paz para morrer em paz, paixão, sentido e felicidade. Eu nunca achei que eu ia ler livros assim. Até porque eu sou aquela pessoa do mais, assim, vamos experimentar pra gente saber como é que é viver toda a experiência ali e depois ficar tranquilo. Só que, gente, recentemente eu recebi o diagnóstico de que eu estou com hipotiroidismo. Então, eu tenho questões emocionais que eu trato tranquilamente. Hoje em dia eu cuido, porque antigamente, como eu não sabia o que tinha e não fui atrás de ver, há uns 4, 5 anos atrás, eu não sabia o que eu tinha. Então, eu tenho ansiedade, eu tive depressão, mas quem já teve depressão sabe que vira e mexe, às vezes ela volta e depois vai embora. Ela tem como se fosse umas recaídas, vem. Tem gente que tem algumas mais profundas ou não. As minhas recaídas eu confesso que são leves. São pensamentos do tipo que eu não sou boa o suficiente, algo do tipo. Depois eles vão embora, porque a gente vai aprendendo na terapia, com a ajuda de um profissional ali da parte emocional, a lidar com esse tipo de coisa, se blindar. Muitas vezes até mesmo não é nem sobre esquecer e sobre se blindar, é sobre ressignificar aquilo, entende? Então, hoje em dia, eu sei lidar melhor, só que o hipotiroidismo, ele mexe com a questão do humor, ele mexe com a questão do corpo, com a questão da mente. Eu tenho me esquecido muito das coisas, muito mesmo, coisas assim absurdas. Eu tô aqui, daqui a pouco eu penso, o que era pra eu fazer? Já esqueço. Eu vou falar alguma coisa, eu esqueço. Às vezes uma palavra que eu sei a minha vida inteira, um exemplo, me dá um branco absurdo, que eu não consigo me lembrar de jeito nenhum. Então, é muito sofrido. Tem um dia que você acorda, você tá extremamente estressado, aí no outro você tá super bem, aí daqui a pouco você tá morrendo de raiva de novo, ou você tá muito, muito, muito triste. E, gente, é uma facilidade para engordar também. Então, eu fui sentindo tudo isso. E ela vai, tipo, é como se o hipotiroidismo é como se ele fosse, tipo, unindo, sabe? Se você come, você engorda muito, independente do que você comer. É uma exaustão, gente, um cansaço, que às vezes você respirar dói de tão cansado que tá o teu corpo. Você fica cansado o tempo todo. Então eu fui sentindo, me sentindo mal, até eu ter o diagnóstico, porque eu nem sabia que isso existia, entendeu? Então, quando eu tive o diagnóstico, foi um dia antes de dar a data de devolver o livro para a biblioteca municipal. E o que acontece? Os livros eles têm um prazo de 15 dias para você ler, depois você leva lá e renova eles, ou simplesmente pega outros exemplares se você já terminou de ler. Então, eu fui renovar, fui pegar outros exemplares, renovar no sentido de pegar outros exemplares. E, eu tava me sentindo muito chateada, porque é uma coisa que, pelo que a enfermeira me falou, você toma remédio pro resto da vida.
E também no meu exame de sangue, o hipotiroidismo traz, ela comentou comigo, explicou, que ele traz uma facilidade para outros problemas de saúde. Então eu tô com colesterol alto, eu tô pré-diabética, eu tô hipertensa e tô com a questão da tireoide, que eu sinto dor bem aqui, ó. Bem aqui dói, queima e dá pontada. Que ela falou pra mim que é aqui mesmo que fica a tireoide. Então, eu tava muito chateada, sabe, de ter descoberto isso, porque eu sou uma pessoa que eu me cuido. Nesses últimos meses que eu já estava com hipotireoidismo e eu não sabia, eu tava esquecendo de comer. Então, eu esquecia de tomar café, aí eu tinha despertador para poder dar comida certinho pro meu filho, então eu dava o café para ele, na hora que eu ia fazer o meu, branco. Aí eu dava o almoço dele, na hora que eu ia fazer o meu, branco. Aí a hora que eu começava a sentir dor no estômago, eu pensava, será que eu tomei o café da tarde? Aí eu pensava, acho que não. Eu ia lá e comia um pão com manteiga, um pão com ovo. E esquecia de beber água também. E aí, gente, o fato do esquecimento do hipotiroidismo, mais as questões do hipotiroidismo, e o fato de eu estar esquecendo de me alimentar direito, fora que eu sou uma pessoa que eu era atleta, hoje em dia eu tô sedentária, então o sedentarismo também acabou complicando um pouco mais essa parte. Mas eu nunca deixei de me cuidar, sabe? Então eu fiquei bem chateada e aí eu tava procurando um livro que pudesse me dar um ânimo. E aí, a hora que eu encontrei esse livro, eu reconheci o nome do autor, o Cortella. Ele é um grande filósofo e, pra mim, ele é um grande palestrante também. Então, eu já vi alguns reels dele no Instagram, já vi um início de palestra dele uma vez também. Eu queria poder participar de uma palestra dele pessoalmente. Ia ser uma honra, sabe? E aí eu me surpreendi, eu falei, poxa, que legal, vou levar esse livro para me animar. E, gente, realmente tem coisas dentro desse livro, não vou falar para não dar spoiler, mas que você vai ler e você vai pensar, puxa, mas por que eu nunca vi por esse lado? Tem livros de conselhos que demonizam as coisas, que falam, ou você é isso ou você é aquilo. Aqui não. O Cortella, nesse livro, ele traz pra gente o conceito total das coisas. E ele conversa com você dentro desse livro. Ele não vai explicando como se você estivesse lendo. Ele vai explicando como se você estivesse numa conversa com ele. Ele põe parênteses dentro da explicação, para deixar claro, tem outro lado, não sei o quê. E você vai entendendo, você vai conversando com ele. Gente, em um dia, eu li esse livro em um dia. Sem mentira, eu deixei só 3 capítulos para terminar ele. E só porque eu tinha que parar para poder fazer minhas obrigações de mãe, de dona de casa, que geralmente eu leio quando meu filho tá dormindo. Então ele já ia acordar, eu tinha que acelerar a janta, essas coisas certinho. E aí eu parei. Eu acordei no dia seguinte e eu terminei de ler o livro, entendeu? Então esse livro tem conselhos importantes e eu acho legal trazer para vocês esse livro, porque tem muita gente falando um pouco de mim novamente, até porque a escolha do livro foi por uma questão pessoal minha, como eu expliquei para vocês, a questão de saúde. Então, tem muita gente que acha que porque eu sou testemunha de Jeová, eu não vou ler livro de pessoas que não têm o mesmo ponto de vista que eu, porque ele não é testemunha de Jeová. Teve gente que me questionou quando eu comentei para alguns colegas próximos, eu tô lendo o livro do Cortella, aquele moço que ele é palestrante, não sei o quê. Mas ele não é filósofo? Você não discorda? Não, gente. O brilho de existir no mundo, o brilho de estar entre outras pessoas, entre outros seres humanos, é justamente eles não serem iguais a você. Pelo menos esse é o meu ponto de vista como pessoa, entendeu? Então você não precisa concordar comigo para você ser minha amiga, tá entendendo? Você não precisa concordar comigo para você conviver comigo. O que eu quero que as pessoas tenham por mim e o que eu zelo muito para ter por elas é respeito. Mas eu quero que as pessoas sejam diferentes de mim. E a opinião dele é completamente diferente. E não é só opinião, são conselhos. São vivências que ele traz, vivências dele. E, gente, foi tão gostoso ler e conhecer diferenças de uma outra pessoa, entendeu? Vivências de uma outra pessoa, que são diferentes das minhas. Um ponto de vista diferente. Então, o diferente, pra mim, ele é bom, ele não é ruim. Até porque, gente, se todo mundo fosse igual, não teria a menor graça.
O que faz você ser você? Filosofando um pouco aqui, fazendo vocês pensarem um pouco. O que faz você ser você? Pensa. As suas diferenças fazem você. Ah, mas cabelo colorido. Gente, eu gosto. E se eu não gostasse também? E daí? A pessoa que usa gosta é um diferencial dela e tá tudo bem. É isso que é importante. A gente precisa ter diferença no mundo. A gente precisa. A diversidade é uma coisa criada por Deus. A gente pode ver pelas plantas. Quantas plantas existem? Diversas plantas existem. Então, ele não... Deus, no caso, Deus pra mim, Jeová, por conta da Bíblia e tudo que eu estudei desde sempre, quando eu entrei para Testemunhas de Jeová, eu aprendi que o nome de Deus é Jeová. Então, Deus para mim, Jeová, ele não criou tudo igual. Ele não criou todos os animais iguais, ele não criou todas as plantas iguais. Você acha que ele não ia trazer a diversidade, diversificar também nós pessoas? Entendeu? Ele ama a diversidade. É por isso que ninguém é igual a ninguém. Até gêmeos têm diferenças. Mesmo os univitelinos têm diferença de personalidade, de pensamento. Entende? Então, eu gosto muito da diferença. Entende? E esse livro, ele tem muitas diferenças. E não é só isso. Ele trouxe diferença para minha vida. Porque a partir do momento que eu li ele, eu mudei a minha psique. Eu aprendi coisas novas, aprendi conceitos da filosofia, que ele traz alguns conceitos da filosofia também, que ele estudou. Aprendi sobre carreira e, mais importante do que tudo, o óbvio precisa ser dito. E esse livro diz logo no começo coisas óbvias, mas que foram para mim extremamente necessárias para me ajudar a lidar com esse conceito que está acontecendo comigo, não é um conceito, né? Com essa questão de saúde que está acontecendo comigo agora. Então eu recomendo muito para todo mundo ler esse livro, O que a Vida Me Ensinou, do Mário Sérgio Cortella. Ele é essencial. E não só, gente, tem questões também que ele traz um pouco sobre questões que ninguém fala, como a parte humana ali da questão do pensamento, da vivência de relacionamento, do que as pessoas acham, do que elas pensam sobre Deus, qual é o ponto de vista, a vivência dele nessa parte. Então eu acho muito legal, eu gostei muito desse livro. Pra mim, a capa, 5. Pra quem não acompanha muito, 5 estrelas é 10, tá bom? E o conteúdo, ele não é 5. Ele é 30 mil, não tem muito o que falar. Ele é 30 mil estrelas. Este livro, para mim, ele foi sensacional. E eu soube que ele tem outros livros também. Então, eu pretendo ler outros livros, trazer outros livros dele para o canal. Eu vou, assim que eu terminar os dias certinho, porque eu tenho que ler o do Quentin Tarantino ainda para poder devolver lá para a Biblioteca Municipal. Eu vou perguntar se eles têm outros livros do Cortella para poder ler. Porque, gente, realmente, olha, gostei bastante. Muito. E no final, um pouco pro final do livro, não lembro agora exatamente a página por causa daquele esquecimento, sabe? Que eu comentei com vocês. Mas ele põe... aqui, ó. Eu abri na página 108. Ele traz também um hábito que ele tem para poder ver se ele tá no caminho certo ou não da vida. Que ele põe apesar de e por causa de. E, gente, eu tenho a questão da ansiedade. Então, eu nunca imaginei em fazer esse tipo de listagem. E eu confesso que eu apliquei esse conselho que ele citou, que ele faz para ele. E isso, na minha ansiedade, me ajudou muito. Porque eu ponho ali os objetivos, eu consigo ver se eu tô no caminho certo ou não. E quando você põe no papel, a ansiedade dá uma diminuída. Mas quando você tem o motivo do porquê que você tá seguindo ali, aí você tem a clareza de, não, eu tô no caminho certo. Ou não, eu tô no caminho errado, e se eu vou cortar... Gente, a ansiedade, ela faz como se você fosse um burro. Ela faz assim, ó. Quando você anota, ela dá uma abertura. Você não consegue olhar para os lados ainda. Quando você vê que você tá no caminho certo, o que você tem que cortar, o que você tem que insistir, faz assim, ó. Te dá uma clareza absurda. Ela, ó, some. Então, nossa, realmente me ajudou muito. Eu gostei muito, fiquei muito feliz de que eu escolhi ele. Eu escolhi ele num momento de tristeza e acabou se tornando uma grande felicidade para mim. Eu gostei muito, gente. Espero que vocês gostem também, tá bom? Quando vocês lerem.
Comenta pra mim aqui o que vocês acham do Cortella, se vocês já conheciam ele. Acho difícil vocês não conhecerem, porque ele é bem conhecido. E digam pra mim, vocês gostaram desse livro? Vocês gostam desse livro no sentido da temática desse livro, da temática de conselhos e etc. Vocês acham legal esse tipo de livro? O que vocês acham que como vocês se sentiriam se tivessem contato com esse livro? Mais ou menos do que eu contei aqui, como vocês se sentiriam? E é isso, gente. Não esquece do meu like, tá bom? Caso vocês já tenham lido, compartilha sua experiência aí embaixo também. Ou me manda uma DM lá no Insta. Caso vocês queiram conversar um pouco sobre o conteúdo do livro, pode me mandar uma DM lá no Insta, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Essa é a nossa review de hoje. Eu sou a Leti e até a próxima.